Jair Bolsonaro diz que não há menção à Polícia Federal no vídeo da reunião ministerial em que teria pedido mudanças no órgão. A defesa de Sérgio Moro diz que o vídeo confirma a acusação sobre suposta interferência do presidente. Tensão política leva o dólar a R$ 5,86, a maior cotação da história. Isolamento social fica abaixo dos 50% em São Paulo, mesmo com o rodízio ampliado de veículos. No Rio de Janeiro, o primeiro dia de proibição de carros e pedestres em 11 bairros. Bolsonaro critica governadores que decidiram ignorar a inclusão de academia de ginástica e salão de beleza entre serviços essenciais. Setor de serviços encolhe 7% em março, o pior mês em 9 anos, segundo o IBGE. Redução de salário e jornada de trabalho durante a pandemia já preserva 7.200.000 empregos, segundo o Ministério da Economia. Número mostra que 1 em cada 5 trabalhadores com carteira assinada teve contrato interrompido ou jornada reduzida durante a pandemia. Ex-namorado é suspeito de assassinar modelo em Manaus. No Dia Internacional da Enfermagem, ato em Brasília homenageia enfermeiros mortos no combate ao novo coronavírus no Brasil. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil já tem 12.400 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 881, o maior aumento já registrado até agora. Os casos confirmados da doença ultrapassaram 177.500. Quase 72.600 pessoas já estão curadas. A taxa de isolamento social na capital paulista nesta segunda-feira, o primeiro dia do rodízio ampliado de veículos, ficou abaixo dos 50%, que é o índice mínimo para o relaxamento da quarentena, segundo as autoridades de saúde. 16 monumentos e estátuas. O novo coronavírus pode ficar até um mês suspenso no ar através de partículas expelidas quando nós espirramos ou tossimos em ambientes fechados. Foi o que concluíram pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Para reforçar o isolamento social, começou a valer hoje o bloqueio de circulação em 11 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Quanto tempo elas podem ficar em suspensão no ar? Bancos de leite materno e de sangue estão com os estoques muito abaixo do normal em vários estados do país. O medo da pandemia afastou os doadores, mas a iniciativa de empresas e alguns exemplos de solidariedade podem salvar vidas. Helena não perde. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A pandemia trouxe reflexos para quase 40 mil pessoas que estão na fila de transplantes no Brasil. 2 em cada 10 pacientes deixaram de passar pela cirurgia para receber um órgão nos últimos 4 primeiros meses deste ano. Depois de... Veja daqui a pouco, famosos musicais da Broadway em Nova York só deverão ser retomados em setembro. Autoridades em Wuhan planejam testar toda a população da cidade de 11 milhões de habitantes. E o dólar disparou de novo e atingiu a maior cotação da história. Tá difícil, hein? A gente volta já já. Desinfecção de veículos. Mantenha o câmbio, maçanetas e volante limpos. Descarte o pano ou papel utilizado na limpeza logo depois. Não deixe o frasco de álcool em gel 70% dentro do carro. Depois da corrida por álcool em gel e máscaras cirúrgicas, agora é o oxímetro, que está na mira de quem quer se proteger do novo coronavírus. Mas os especialistas alertam que o uso desse equipamento deve ser supervisionado. O pequeno aparelho saiu por um preço alto. Quase 500 mil famílias que vivem em 5 mil favelas de todo o Brasil já receberam as milhares de doações feitas diariamente durante esta pandemia. Mas a Central Única das Favelas, a CUFA, que faz o trabalho de distribuição, está encontrando dificuldades para entregar as doações a quem precisa. No Pará, subiu para 12 o número de cidades que decretaram o bloqueio total da circulação de pessoas, o chamado lockdown. Sem leito disponível na pontos de aglomeração. No primeiro dia após o decreto presidencial, que incluiu academias, salões de beleza e barbearias como serviços essenciais, poucos estabelecimentos puderam reabrir.
Isso aconteceu porque já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dá aos governadores e prefeitos autonomia para decidir sobre ações de isolamento social. Tem que se colocar uma capacidade reduzida. O setor de serviços teve queda de quase 7% em março, primeiro mês com isolamento social no Brasil. Esse é o pior resultado da pesquisa mensal de serviços do IBGE, que foi iniciada em 2011. O prato recebe... Militares que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 de forma indevida vão ter que devolver o dinheiro. O Ministério da Cidadania informou que está consultando a base de dados para identificar o desvio. Cerca de 70 mil. O Ministério do Trabalho anunciou que mais de 7 milhões e 200 mil empregos foram preservados pelo programa que permite a redução de jornada de trabalho e dos salários. O número mostra que 20% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil foram afetados pela crise do novo coronavírus. O benefício emergencial para a preservação de renda e emprego paga aos trabalhadores com contrato suspenso a parcela de seguro-desemprego a que eles teriam direito em caso de demissão. Para quem teve redução da jornada, o pagamento varia de acordo com a quantidade de horas cortadas, também com base no seguro-desemprego. E vamos agora a um giro de notícias pelo país. O primeiro hospital de campanha federal... O Senado dos Estados Unidos realizou hoje uma audiência para debater as medidas de relaxamento da quarentena. Segundo a autoridade máxima de saúde do país, os números de casos e mortes por Covid-19 no território americano são maiores do que o divulgado oficialmente. De um lado, o senador do presídio. Donos de teatros de Nova York estenderam hoje o prazo de suspensão dos espetáculos da Broadway. Os musicais que deixaram de ser apresentados no dia 12 de março só deverão ser retomados a partir de setembro. Segundo as produtoras, os ingressos comprados antecipadamente serão reembolsados. 2 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro viraram réus hoje na Justiça de São Paulo. Antônio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar participaram de um protesto há 10 dias em frente ao prédio onde mora o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em São Paulo. Eles são acusados de ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Os réus têm 10 dias para fazer a defesa por escrito. Nós não conseguimos contato com os advogados deles. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não existe menção à Polícia Federal na gravação da reunião ministerial em que teria pedido mudanças no órgão. O vídeo foi exibido como prova das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Já a defesa de Sérgio Moro disse que a gravação confirma sim a suposta tentativa de interferência do presidente. O ex-ministro Sérgio Moro foi o primeiro... Isso é péssimo para o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as consequências econômicas trazidas pelas medidas de isolamento social nos estados e afirmou que o Brasil é novamente o país da fome. Se a expectativa no governo hoje meu direito estava nos depoimentos... Como eu tenho o direito a privacidade também. Uma Miss do interior do Amazonas foi encontrada morta em Manaus. O principal suspeito do crime é o ex-namorado. O corpo de Kimberly Karen Mota de Almeida, de 22 anos... Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. Durante a pandemia, a solidariedade tem sido fundamental para amenizar as dificuldades na vida de quem mais precisa. Grandes empresas têm ajudado comunidades carentes com doações que vão desde alimentos e produtos de higiene até mesmo dinheiro. Mais de 50 mil famílias já receberam doações. Durante o isolamento social, muitas pessoas têm buscado capacitação profissional em cursos online gratuitos. Nos últimos 2 meses, o Senai registrou mais da metade das matrículas que foram feitas em todo o ano passado. É muita ideia saindo do forno. A Covid-19 já matou mais de 290 mil pessoas no mundo. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe propôs hoje que os governos da região liberem uma renda básica emergencial equivalente a R$ 840 por mês pelos próximos 6 meses para as populações mais pobres. De escolas em Chulã, no norte do país. O governo britânico decidiu prorrogar até o final de outubro o auxílio salarial a 7,5 milhões de pessoas.
Na França, o relaxamento das medidas restritivas continua, agora com a reabertura de parques, mercados de rua, creches e escolas primárias. Não é um laboratório nem um hospital, é o aeroporto Charles de Gaulle. E como a gente acabou de ver, 12 de maio, né, é o dia em que o mundo inteiro celebra esses heróis, né, o Dia Internacional do Enfermeiro. E aqui no Brasil, a data foi marcada por homenagens e também protestos pela morte de 109 profissionais que atuavam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Respeito em Brasília e nossa admiração. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria.